Sabe aquela velha ideia de que a poesia é só um bloco de texto denso feito exclusivamente para ser lido em silêncio absoluto? Pois é, a nossa exploração de hoje vai desafiar exatamente isso. Preparar os ouvidos é fundamental aqui. Hoje a gente vai descobrir que as palavras impressas no papel escondem um segredo que não está só nas entrelinhas, mas no som que elas produzem. A tese central do nosso material-fonte traz uma mudança de perspectiva gigante. Do lado A, a gente tem aquele costume de sempre. A poesia lida apenas com os olhos. Mas o lado B revela o verdadeiro objetivo dos grandes autores. A poesia é uma forma de arte fundamentalmente desenhada para ser ouvida com os ouvidos. Ela não é feita só para ser vista. Ela é, na sua essência, uma experiência sonora. E, para entender bem essa caixa de ferramentas do poeta, a gente vai seguir um roteiro super prático. Pensem nisso como uma aula magna mesmo. Primeiro, a música na poesia. Segundo, a literação, o jogo das consoantes. Terceiro, assonância, o jogo das vogais. Quarto, eufonia, o som bonito. E, por fim, um resumão de todos esses truques poéticos. Ok, então vamos mergulhar direto nisso. Entrando na nossa primeira sessão, a música na poesia. O ponto crucial aqui é estabelecer uma metáfora brilhante. Imagina que o poeta é literalmente um tipo de músico, só que em vez de segurar um violão ou sentar numa bateria, o poeta usa as palavras como instrumentos. O ritmo, a batida, a musicalidade, tudo isso é criado no nosso ouvido através da escolha super rigorosa de como cada sílaba vai soar quando for lida em voz alta. Acelerando um pouquinho o nosso ritmo, a gente vai para a seção 2, a literação, o jogo das consoantes. A aliteração acontece quando o poeta repete, bem de propósito, o mesmo som de uma consoante no começo ou no meio de palavras que estão coladas umas nas outras. Mas por que fazer isso, né? Essa técnica serve para criar um ritmo super rápido, quase frenético mesmo, gerando um efeito de trava-língua ou então para imitar de um jeito lindo os sons físicos que a gente encontra na natureza. E olha só como isso ilustra brilhantemente o conceito. Pensa nessa frase dita bem rápido. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Percebe? A língua quase trava fisicamente porque o som da letra R bate repetidamente como se fosse um tambor bem acelerado. É a percussão das consoantes agindo direto na nossa boca. Mas a literação vai muito além de ser só um trava-língua. Um uso genial é para imitar a natureza. Tipo em O Vento Vazia a Vila. A repetição contínua desse som do V, ou em alguns casos o som do S, recria a sensação física exata do vento soprando pelos espaços. O poema não está só descrevendo o vento. A repetição faz com que ele soe exatamente como o vento. É incrível, não é? Agora, mudando a nossa vibração para algo um pouquinho mais grave e ressonante, vamos para a seção 3, a assonância, o jogo das vogais. Em contraste direto com a literação, que focava nas consoantes, a assonância trata da repetição de sons fortes de vogais naqueles momentos exatos em que a boca se abre mais para falar. Essa ferramenta cria uma sensação incrível de eco no texto. Ela traz uma noção de lentidão, de espaço e de uma música contínua correndo pela poesia. Vamos sentir isso na prática? Ana banana mangrava da cabana. Dá para sentir como o som se estica? Enfatizando essa vogal A de forma contínua, a gente tem uma ilustração perfeita desse efeito de eco. O som simplesmente viaja pelo espaço e ressoa, criando uma melodia inteira só com a força de uma vogal aberta. E as vogais também ditam emoções muito profundas. Olha só o contraste. Do lado A, a gente tem a vogal A. Quando ela é muito repetida, o poema ganha uma característica aberta, expansiva, alegre. Mas, prestando atenção no lado B, com vogais mais fechadas, como O ou U, numa frase como o sopor do sonho morto, o tom despenca, fica mais denso, misterioso, até triste. Se a gente comparar com aquela alegria da vogal A, o poeta manipula os nossos sentimentos só trocando a forma da nossa boca. Deixando toda essa densidade para trás, a gente vai entrar agora num espaço auditivo extremamente calmo, suave e repousante. É a nossa seção 4, eufonia, o som bonito. A eufonia engloba a obra como um todo, não é só a repetição mecânica de uma única letra, é a combinação inteira de palavras que, juntas, funcionam como uma música ambiente suave e muito agradável de ouvir. É o absoluto oposto daquelas palavras que se chocam. É o contrário do famoso cacófato, que são aqueles sons desajeitados e estranhos gerados sem querer. Tipo quando alguém escreve bocadela e de repente soa como a palavra cadela. A eufonia foge desses tropeços e busca a perfeição sonora. Leiam essa frase mentalmente enquanto ela é dita em voz alta.
As águas suaves do rio seguiam seu rumo sereno. Percebem como as palavras deslizam de forma super pacífica? Não tem bloqueios na boca, não tem sons pesados arranhando a garganta. Tudo flui de um jeito sereno, refletindo o próprio significado da frase através dessa sonoridade impecável. No fim das contas, a eufonia é exatamente isso, um som que faz um carinho no ouvido. Ela deixa quem está lendo ou escutando no estado calmo, puramente encantado com a fluidez das palavras. É a harmonia atingindo seu ápice literário. Muito bem! E depois de toda essa jornada sonora, a gente chega na nossa quinta e última etapa. Com uma energia de organização total, vamos ao resumo dos truques poéticos e ver como todas essas ferramentas maravilhosas se encaixam. Recapitulando tudo da nossa análise de um jeito bem prático. A gente tem a aliteração, que repete consoantes, super evidente nas batidas secas de Pedro pintou o prédio de preto. Depois, a assonância, que repete as vogais e cria ecos, como em O meu desejo é ver o belo rei. E, para fechar o kit, a eufonia, que foca no som bonito e suave no geral, onde as palavras simplesmente dançam, tipo em O luar iluminava o mar místico. Juntas, as consoantes, as vogais e a harmonia formam o verdadeiro instrumento do poeta. E isso traz a gente para a grande reflexão final, algo para carregar depois dessa nossa exploração de hoje. Qual será a música escondida no próximo poema a ser lido? Sabendo agora que as palavras são notas musicais e as frases são melodias, a grande esperança é que, a partir de hoje, a leitura nunca mais seja só um exercício de decodificar textos com os olhos, mas sim uma verdadeira experiência de escutar com os ouvidos. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise sonora, continuem escutando as entrelinhas e até a próxima!